Esse é o povo de Deus. E você está aqui para mais um vídeo porque eu sumi, mas eu voltei agora e eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito interessante que eu encontrei no livro de Lucas. Então, vem comigo e vamos estudar um pouquinho da palavra aí. Pessoal, o capítulo 2 de Lucas, ele conta uma história interessante. É sobre a vinda de Jesus ao mundo no tempo lá dos judeus. A gente sabe que Isaías tinha profetizado muito sobre Jesus vir à terra um dia. E o povo judeu esperava muito por isso. Agora veja bem o que é que o relato conta aqui em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Veja bem, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria da morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e quando os pais trouxeram um menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora o Senhor pode me despedir em paz, teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. E se você ler a partir do verso 36, você também vai encontrar outra história de uma profetisa chamada Ana, que também reconheceu quando Jesus voltou. O impressionante disso é que ele era um homem comum, ele estava ali em Israel, mas a Bíblia diz que por alguns motivos esse homem viu Jesus antes da morte dele. Ele viu a salvação antes de morrer. Por que isso? Ele era um homem piedoso, justo, e ele esperava a consolação de Israel. Era um homem diferenciado que tinha naquela época, como os judeus ali. Muitos queriam e esperavam um Messias, mas não tinham a sinceridade de coração como esse homem tinha. Muitos esperavam, mas quando Cristo veio, só ele e Ana reconheceram o Messias, o Salvador. E você sabe que todas as histórias da Bíblia elas têm uma repetição no futuro. Então, a história que aconteceu aqui não é uma coisa que nunca mais vai acontecer. Nos nossos dias também muitos esperam Jesus voltar, mas poucos vão estar preparados para reconhecer Jesus quando ele voltar. Muitos vão ser enganados por outros falsos cristos, falsos profetas que virão em nome de Jesus. Daí a gente tem que tomar cuidado para não se enganar com isso. Imagina aí, as profecias no tempo de Simeão, de Ana, já diziam há muitos anos atrás que Jesus viria. E muitos que estudaram as profecias não entenderam da forma correta as interpretações. Ficaram surpresos quando Jesus veio e não acreditaram que aquele era o Filho de Deus, o prometido. E a Bíblia dava relatos, contava muitas coisas sobre como Jesus viria, que cidade ele nasceria e muitos outros detalhes que eles não se atentaram. E quando Jesus veio, não reconheceram. E quem sabe nós também estamos desse mesmo jeito. Quando Jesus voltar, talvez a gente não reconheça, porque a gente não tem olhado para as Escrituras da maneira que deveríamos olhar. Com sinceridade de coração, pedindo a ajuda do Espírito Santo para a gente entender o que é que está escrito nesse livro. O que é que Deus quer falar ao nosso coração para que a gente esteja de olhos abertos quando Jesus voltar. Esteja atento e preparado. Muitas teorias se formulam sobre isso. E muitas teorias vão fazer com que pessoas não se preparem para a vinda de Cristo, porque acreditam que haverá uma segunda chance após a vinda de Cristo. Muitas coisas se têm pregado por aí afora e as pessoas estão dormindo, desatentas, sem aguardar da forma correta, preparadas à vinda de Cristo. E poucos estão realmente se importando com isso, estudando e analisando o que é que os textos bíblicos falam sobre a vinda de Jesus. E você não pode ser uma dessas pessoas que estão por aí despreparadas. Se você tem assistido esse vídeo, creio que Deus te trouxe aqui. Eu quero que você entenda como Mateus 24 relata que Cristo vai voltar. E Mateus 24 dá uma sequência de relatos sobre a sua vinda. E ele diz que a sua vinda começa com o princípio das dores, onde a gente está vivendo esse tempo, onde há terremotos, onde há muitas guerras, doenças, nação contra nação. Vivemos numa crise mundial. É um tempo propício para Jesus voltar. Todas essas coisas estão se cumprindo. O princípio das dores. Depois disso, ele diz que vem a grande tribulação, onde os salvos eles serão perseguidos. Jesus ainda não voltou durante a grande tribulação,
né? Aqui na sequência do relato de Mateus 24, Jesus disse que a tribulação viria e logo após a tribulação, que nós passaremos, sim, todos os salvos passarão por ela, ele relata sobre a sua própria vinda. Então nós temos aqui a partir do verso 15 a grande tribulação. Do verso 3 em diante temos o princípio das dores e do verso 29 em diante a vinda do Filho do Homem à Terra. Então nós temos que se atentar a esses relatos, que ele diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, Jesus virá após a tribulação. Se muitos pregam diferente disso, não acredite. Muitos vão deixar você despreparados para a vinda de Cristo, dizendo que você tem tempo para ser salvo, mesmo depois que Jesus voltar. E a Bíblia nunca falou sobre isso. Jesus fala que ele virá uma vez para levar os salvos. E a segunda vez que ele vier, depois da primeira vinda, vai ser para o juízo eterno, para destruir aqueles que não aceitaram, né, ele enquanto estavam vivos, enquanto tiveram oportunidade, enquanto tiveram chance. Depois que morrermos, não temos mais chance. Então temos que atentar para o que a Bíblia diz, para o que Jesus nos ensinou e aguardarmos com sinceridade de coração a vinda de Cristo, assim como Simeão. Somente ele e Ana estavam prontos, somente eles dois reconheceram Jesus quando ele veio. Será que você está pronto para reconhecer Jesus quando ele vier? Pense nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o seu like, deixe o seu joinha aí. E até um próximo vídeo, se assim nosso Senhor permitir. Valeu, galera. Até o próximo.